A gente tem tentado fazer uma leitura, se não diária, mas pelo menos quase que diária, e a gente buscou como referência das nossas reflexões o Evangelho por Emmanuel. E nesse momento ainda estamos nos comentários ao Evangelho de Mateus. E o tema que foi colocado lá, pelo menos coincidiu que na hora que o Renato me perguntou o texto que eu estava lendo, foi o que a gente sugeriu para a nossa reflexão da noite de hoje, que é a passagem onde no decorrer, no após momento do Sermão da Montanha, Jesus vai sugerir que nós deixemos brilhar a nossa luz. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só que como as coisas nunca chegam sozinhas, a gente vai pegando o gancho de cada canto, E me chamou muita atenção, na mensagem de abertura da noite de hoje, eu sei que aparentemente não traz uma relação direta com isso, mas a reflexão feita pelos Espíritos, trazida por Emmanuel em torno da questão da ceia com os publicanos, mas também o momento último com aqueles que acompanharam Jesus no seu apostolado, nos fez recordar uma situação que é muito curiosa, porque nós, enquanto adultos, quando tem algum pequeno sob a nossa responsabilidade, seja criança, sobrinho, filho, neto, o que quer que seja, quando chega no momento do garantir a sobrevivência, normalmente nós cuidamos dos mais frágeis primeiro e nós deixamos aquilo que diz respeito à nossa própria alimentação, vamos dizer assim, para um pouquinho depois. E aí quando a gente vê a mensagem que Emmanuel trouxe, que o Renato comentou aqui no início, com Jesus não era diferente, porque ele atendeu todos os pequenos, vamos dizer assim, os chamados doentes da época, Teve um dia que eu estava lendo algumas mensagens da Amélia Rodrigues, algumas narrativas dela, e eu virei assim, gente, deve ser curioso, mas eu acho que um dia, minha aposentadoria está chegando, eu vou contar quantas vezes que Jesus disse para Pedro que ele não veio para os sãos, apesar da gente não entender isso ainda com tanta facilidade. E tem a ver, tá? Mas a gente percebe que ele sempre atendeu primeiro aqueles pequenos à volta dele, que exatamente eram os que não estavam sãos, até como uma forma de ensinar os que seriam multiplicadores do seu trabalho, como que eles deveriam agir com os pequenos depois da volta, do retorno dele para o mundo espiritual. E aí, quando esse atendimento que a gente vai falar que é quase emergencial, estava feito, estava concreto, aí sim Jesus se dedicava a alimentar os mais velhos. Eu sei que parece uma viagem, mas só que é importante a gente prestar atenção nisso. Porque nos momentos de emergência, a espiritualidade sempre atende primeiro aqueles que são os mais frágeis. Aqueles que de alguma forma estão com um estado de carência ou de limitação maior. E aí depois, na maior parte das vezes o caminho é esse, eles vão tratar daqueles que já conseguem caminhar um pouquinho sozinhos ou que são um pouco mais independentes. Por que a gente está fazendo essa reflexão? Porque a imagem ou a figura do Evangelho que nós tínhamos escolhido para servir como gancho para essa reflexão do brilhe a vossa luz, a princípio foi a figura de Paulo. E quando a gente analisa ou quando a gente busca as reflexões que o próprio Emmanuel traz para a gente, principalmente no livro Paulo e Estevão, é interessante porque, de início, o que Paulo achava é que por fazer parte daquele grupo que se entendia como sendo um grupo privilegiado, já que eles tinham a ideia do Deus único, eles mereceriam ser atendidos em primeiro lugar. A ideia deles, com relação ao lugar deles no mundo e o que eles esperavam da vinda de um Messias, era a vinda de uma criatura que, pelos motivos, vamos dizer assim, quase que sobrenaturais que eles possuíam, ou em termos de poder ou relação com a divindade, conseguiria se sobrepor de tal forma às pessoas ou ao mundo daquela época, que arrastaria para junto deles exatamente aquele grupo que tinha perseverado junto com ele até o fim. É por isso que quando Jesus começa a convidar os discípulos para poderem segui-lo,
a mãe de João chega perguntando para ele se quando o reino fosse construído, que um poderia ficar à sua esquerda e outro à sua direita, querendo um lugar de privilégio para os seus filhos. É assim que na maior parte das vezes a gente entende que quando nós estamos caminhando junto com Cristo, ou quando nós já estamos imbuídos dos conhecimentos necessários, a gente deveria ser visto com um pouco mais de carinho ou de ternura por Deus, que a nossa vida deveria ser facilitada em algum sentido, que a gente deveria receber, talvez, pelo tanto que a gente já é fiel, só que não, um pouco mais do que as outras pessoas que não chegaram ainda no ponto onde a gente se encontra. E isso é muito sério, porque a nossa tendência ainda é de olhar para a vida universal, né, para a vida do espírito, com os mesmos olhos que a gente olha a vida aqui da gente na matéria. Onde quanto mais eu luto, quanto mais eu trabalho, mais eu mereço, porque o lado materialista pensa assim. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu busco as conquistas materiais, mais eu tenho direito de ter essas conquistas. Só que muitas vezes chega alguma coisa na nossa história que parece que alguém dá uma rasteira e ao invés da gente conseguir exatamente aquilo que a gente quer, a gente tem que respirar fundo, voltar atrás, muitas vezes refletir profundamente, quase que às vezes a gente barganha, né, com a espiritualidade, no sentido de por que isso está acontecendo comigo? Por que essa dificuldade está existindo exatamente na minha vida? Sabe aquela coisa assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo e as coisas parecem que cada vez mais que eu insisto vão para o lado errado. E fulano que não está nem aí para nada a vida dele, parece que está deslanchando, que é uma maravilha. Sabe esse tipo de situação? Isso quando a gente não vê dentro da nossa própria família, né? Mas eu vou no centro, eu trabalho, eu tento fazer caridade, eu faço o culto no lar, eu tento de várias formas e parece que está sempre algum problema existindo na minha vida. Ao passo que muitas vezes o meu filho, ou meu marido, ou a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, que não estão nem aí para nada, parece que a vida deles está tudo tranquila. O que está acontecendo aí de errado? Paulo lá atrás, quando passou pela experiência, né, de estar sendo quase que escolhido e nomeado, vamos dizer assim, um dos novos doutores do Sinédrio, porque enquanto Saulo, vamos colocar os nomes certos, ele foi educado desde o início da sua juventude para ser um doutor da lei. É importante a gente ter essa dimensão porque um doutor da lei em Jerusalém não era simplesmente uma figura religiosa. Na maior parte das sociedades antigas, o espaço religioso também era o espaço de poder, que também era o espaço econômico. Era onde se regia, era onde se organizava todas as questões que diziam respeito ao bom funcionamento daquela sociedade. Ah, Rogério, mas espera aí, você falou de espaço de poder, mas só que tinha o rei, que era responsável por fazer aquilo que era necessário, né? E não eram os sacerdotes que governavam, na verdade. Eles não governavam, mas só que eles é que empurravam, eles que aconselhavam, eles é que sugeriam aqueles que acabavam por governar. Pessoa nenhuma nessa época tomava uma decisão sem consultar alguém relacionado ao templo ou ao culto religioso a que eles se prestassem. Da mesma forma que a gente ainda tem hoje pessoas que têm dificuldade imensa de tomar qualquer tipo de decisão da sua vida se não tiver a opinião de alguém vinculado à religião por trás. Porque é como se fosse uma forma de eu ganhar a proteção daquele Deus, ou daquela divindade, ou daquele santo, ou daquele orixá, ou do que quer que seja, para garantir que o meu projeto funcione. Quando Saulo, foi educado para assumir essa função, ele estava sendo educado para desempenhar um papel de extremo relevo dentro daquela sociedade. Ser um doutor da lei era ser, vamos dizer assim, uma das 70 pessoas mais importantes daquele agrupamento. Era no sentido de ditar normas, era quase que um intérprete direto da lei de Moisés, era alguém que não seria criticado nem questionado, porque entendia-se que era alguém que tinha uma moral completamente ilibada e que nunca cometeria nada de errado. E também nessa defesa do lugar em que ele se encontrava, o que Paulo vai ver
quando ele começa a tomar contato com aqueles homens do caminho, era um risco imenso para o papel que ele estava querendo ocupar e para a realidade para a qual ele tinha sido preparado durante toda a sua existência. Então, quando ele vai combater Estevão, que é o que é mostrado logo de cara no livro Paulo e Estevão, ele não está combatendo simplesmente uma pessoa, ele não está combatendo simplesmente o Cristo, ele está combatendo um conjunto de situações, um conjunto de elementos que poderiam colocar por terra tudo o que significava o mundo onde ele tinha crescido e o mundo para o qual ele estava se preparando. E quando a gente pensa nessa ótica, a gente entende o porquê daquela fixação também, né? Apaixonada em destruir todos aqueles que tivessem alguma relação com a Casa do Caminho. Nós vamos acompanhando na história dele e passando aquela fase das perseguições, quando ele começa a tomar contato aí sim com Ananias, quando ele vê, né, o Cristo às portas de Damasco, quando ele é orientado a buscar ajuda na cidade, e exatamente aquele a quem ele iria perseguir é quem vai auxiliá-lo de alguma forma, quando ele passa por todo esse processo, ele é levado primeiramente a repensar a sua própria situação e o que seria dele a partir de então. E quantas vezes nós não somos defrontados na nossa existência com situações que a gente não esperava antes e que a gente tem que virar, opa, mas e agora? O que vai ser da minha vida? É isso que estava acontecendo com Paulo. Só que o conhecimento, e aí a gente está falando de espíritos, né? E para espíritas, o conhecimento dele em torno do que é a realidade do espírito, mesmo encarnado numa época onde isso daí não era falado, porque a gente tem que lembrar que a maior parte deles vieram como missionários, então eles eram preparados para isso, a realidade dele enquanto espírito fez com que ele se apegasse à maior certeza que ele tinha, que era exatamente a certeza da presença de Deus dentro da vida de cada um de nós. A base da lei mosaica é essa. É exatamente por isso que quando ele está lá acompanhando Abigail nos últimos momentos da vida de Estevão, ele escuta Estevão falar para Abigail exatamente isso. Ele é um homem bom, defendeu Deus até o fim e um dia ele vai defender Jesus da mesma forma. Quando ele conseguir alcançar a compreensão do Cristo no mesmo nível da compreensão que ele tem de Deus, ou vamos dizer de outra forma, quando ele conseguir se libertar de todas as amarras, de todas as dificuldades, de todas as situações que estão mantendo ele preso ainda a essa condição dessa existência, vamos falar de outra forma, quando ele começar a lembrar do que de verdade ele tinha que fazer aqui, ao invés de se apegar simplesmente com o que a matéria está mostrando no entorno dele, quando ele conseguir chegar nesse ponto, ele vai fazer muito mais. Paulo tenta, tanto é que quando ele, depois, né, do primeiro contato com Ananias, ele vai quase que devorar os escritos que tinham sido entregues, né, a ele, as narrativas que ele tinha registrado, que seria a cópia dos primeiros escritos de Mateus. Quando ele se debruça sobre aquilo e ele se deixa encantar com aquilo, ele busca imediatamente a sinagoga lá em Damasco para tentar, né, mostrar para as pessoas tudo aquilo que ele tinha descoberto. Só que Ananias antes já tinha chamado a atenção dele para o fato de que um semeador, para fazer um trabalho apropriado, ele tem que antes se munir, né, se abastecer de sementes o suficiente para o trabalho que ele vai vir a desenvolver lá na frente. Muitas vezes, e era o que acontecia com Paulo, a gente se dispõe a tarefas junto às pessoas que estão à nossa volta, sem que nós tenhamos arrecadado os recursos necessários para a gente de verdade fazer aquela tarefa. Sabe aquela situação de eu chegar no lugar onde está sendo construída uma casa e eu estou cheia de ideias, mas eu não sei nada do trabalho de construção. Mas eu já vi alguma coisa. E aí eu começo a ficar dando receita, começo a ficar dando ordem, começo a ficar dando pitaco, mas eu não sei o que significa ou qual é a função de cada uma daquelas ferramentas. Então, para eu de verdade conseguir auxiliar alguém no trabalho de construção, eu tenho que primeiro dominar tudo aquilo que está sendo apresentado, para a partir daí eu me propor aquele trabalho de verdade com a condição de ajudar.
Paulo, quando se dispõe a defender o Cristo, junto daqueles que antes compartilhavam exatamente do pensamento dele, ele já tinha começado o processo de encantamento. Ele tinha maturidade intelectual suficiente para conseguir entender tudo aquilo que o Cristo estava propondo. Mas ele ainda não tinha feito um movimento íntimo dentro dele que seria capaz de arrastar as pessoas à sua volta. Sabe aquela coisa de a gente tentar sugerir uma mudança para alguém? Não sei por que você está falando isso. Que moral que você tem? Até poucos dias atrás você estava fazendo completamente diferente. É um pouco próximo disso. Quando a gente já produz em nós a transformação sedimentada o suficiente, fortificada o suficiente, de modo a não deixar dúvida nenhuma, o nosso exemplo vai arrastar as criaturas. Enquanto isso não acontece, vai parecer que a gente está jogando palavra fora. E nesse jogar palavra fora, a gente se desgasta. E normalmente a gente se desgasta porque a mudança que a gente está em busca de fazer em nós, antes que seja feita em nós, a gente quer sugerir que o outro também faça. Se a gente nem conseguiu completar ainda, por que eu estou exigindo que o outro vá fazer? A sugestão que dão para Paulo é para ele tentar recomeçar. Ele vai em direção a Jerusalém, não consegue ser recebido do jeito que esperava, é tido como louco. E aí, por sugestão de Pedro, ele volta às origens. Ele vai passar pela experiência de conversar um pouco com Gamaliel, que era professor dele, que vai orientá-lo nesse sentido. Mas ele também vai em busca, primeiro, do seu núcleo familiar. Porque ele precisava confrontar a sua própria realidade, o espaço de onde ele tinha saído. Mesmo que fosse para fazer, como alguns dizem, né, uma prestação de contas àqueles que tinham lhe dado a vida. E normalmente a gente imagina que as pessoas que chegaram aqui junto com a gente vão concordar com a gente, vão estar do nosso lado, vão nos amparar, vão nos apoiar infinitamente, inquestionavelmente em todos os momentos da nossa existência. Mas não é assim, porque as pessoas são diferentes. Aquilo que eu já consegui construir em mim, talvez não tenha sido construído pelo outro. Ou talvez o entendimento que os meus pais, que o meu marido, que a minha filha tenha, eu ainda não consegui desenvolver da mesma forma. Quer ver um exemplo ridículo disso? Aproveitando aqui, é só para a gente relaxar um pouco, não tem nada a ver, e o Fred vai falar que eu tenho mania de colocar coisa que não é para ser colocada. Imagina uma criança de 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos, que um dia vira para você e a reflexão dela diante da vida é a seguinte: pai, a vida parece um jogo, né? E aí a resposta é: como assim um jogo? Porque quando a gente consegue vencer uma fase, vem uma fase mais difícil. É como se a gente precisasse sempre desenvolver para poder chegar num nível um pouco mais alto. Só que isso vem de uma criança de 2, 3 anos de idade. E aí a gente vira, o que uma criança de 2, 3 anos de idade tem para ensinar para a gente? A realidade do espiritismo associada, né, a essa nova condição de entendimento que foi apresentada para a gente, desconstruiu muitas estruturas. E aí a gente vai percebendo que muitas vezes a gente recebe lições profundas de pessoas que a gente entenderia com o direito de olhar como sendo inferior. E na verdade não são. Porque essa realidade do espírito vai mostrar que estamos todos em níveis muito distintos um do outro. Paulo achava que pelo menos seria recebido com um pouco mais de boa vontade pelos seus familiares. Quando ele chega à casa do seu pai, que mal aceita conversar com ele, ele descobre que a sua mãe tinha morrido de desgosto, depois de todas as escolhas que ele tinha feito na vida. Ah, foi culpa do Paulo? Não, foi o que ela deu conta de fazer. Porque a gente também tem que entender essas limitações, tanto nossas, quanto das pessoas que caminham com a gente. Dentro daquela realidade, foi o que ela deu conta de fazer. Paulo descobre que a mãe tinha morrido de tristeza por tudo aquilo que tinha acontecido, por não saber lidar ainda com a quebra que estava acontecendo daquele orgulho da raça. Seu pai, profundamente decepcionado com a escolha do filho, manda ele embora. Mas com um pezinho de consciência, dá a ele uma sacola de moedas para ele poder recomeçar a sua vida. E Paulo entende que ele precisa recomeçar. E nesse recomeço, ele se isola. O espaço geográfico do deserto, para muitas comunidades que vivem em torno desse espaço,
refletem, de certa forma, a necessidade de recolhimento íntimo de cada um de nós. O deserto, em várias situações, ele vai ser colocado como lugar para onde a gente vai. E eu lembro uma vez de uma reportagem que eu vi com o Dr. Haroldo Dutra Dias, porque foi de uma viagem que ele fez exatamente para Jerusalém, né, para conhecer os espaços onde Cristo tinha passado. Foi na época que ele estava fazendo os estudos nele em torno do Evangelho, né, e ele faz parte dos percursos que Paulo faz. E aí, inclusive fazer o percurso de atravessar aquele deserto da Judéia a pé, igual eles faziam. E tem um momento da entrevista que ele fala que o silêncio do deserto é ensurdecedor. A descrição que ele faz é essa. E eu imagino, quando ele falou isso, que veio à minha mente foi exatamente essa questão. É ensurdecedor, porque como tira todo o espaço em volta, a gente fica sozinho com a gente. E na maior parte das vezes a gente está gritando sem que a gente mesmo consiga escutar aquilo que a gente está gritando, porque a gente não presta atenção. E aí, quando a pessoa é colocada nesse espaço, ele não tem outra possibilidade a não ser entender que aquele silêncio externo está pedindo a ele que faça silêncio íntimo para se escutar. Paulo vai ficar algum tempo no deserto. Conhece uma família que é cristã, um casal que é cristão. E nesse exercício de convivência, de recomeçar, de rever tudo aquilo que ele tinha feito, ele vai aprendendo primeiro a se calar. E para alguém que antes achava que tinha todo o direito de ensinar, o se calar é difícil. Ele vai aprender a lidar com consequências das suas escolhas que ele não tinha nem ideia que tinha acontecido. Porque até então ele achava que aquela perseguição que tinha sido movida lá em Jerusalém, que ele começou com relação aos cristãos, tinha ficado só no âmbito dos cristãos. E exatamente aqueles que eram culpados de alguma forma. E aí ele encontra dois que acabam se tornando amigos dele, e que vão contar a história. Que por questões variadas, os pais tinham sido enredados numa trama por perseguidores apoiados pelo Paulo, e os seus pais acabaram morrendo dentro daquela condição. E aí sabe mais ou menos essa história de, nossa, mas eu estou aqui com meu amigo, e aí eu descubro que eu fui, na verdade, o causador de todas as dores e de todas as infelicidades que fizeram com que aquele meu amigo também escolhesse fugir da sociedade. Os confrontos que Paulo teve que enfrentar foram muito grandes. E depois de se reconciliar consigo mesmo, de se abrir com aqueles dois amigos que entenderam e acreditaram na mudança que ele estava se propondo a fazer, ele retorna para Jerusalém, e exatamente porque ele tinha sido um grande orador, quase que um doutor da lei, quando a oportunidade de trabalho se apresenta, imaginam que ele vai ser exatamente aquela pessoa capaz de ajudar na igreja nascente aquele grupo que precisava de alguém com conhecimento para ajudá-los a esclarecer o que fosse necessário para as pessoas que estavam chegando. É como se fosse alguém do tipo, descobrir que tem um grande orador espírita que está vindo aqui para a cidade, e aqui no Dom Pedro as pessoas estão com dúvidas, às vezes na interpretação de tal livro ou em outro, deixa eu chamar fulano para vir para cá. Só que eu não sei que fulano talvez passou por algum tipo de problema emocional muito grande, alguma dificuldade, alguma perda, características normais, situações normais que acontecem com o ser humano, e aí quando ele tenta falar a primeira vez, ele não está pronto ainda para isso. Tanto é que para a história, Paulo, e a história oficial, Paulo optou por escrever as cartas, porque diziam, que é o que ficou registrado, que ele tinha gagueira e não conseguia falar direito. Como assim não conseguia falar direito? Se ele ia ser um doutor da lei, tinha sido preparado para isso. As dificuldades dele de enfrentar aquele novo espaço, lembrando das memórias que ele tinha construído antes, não permitiram que ele desempenhasse aquele trabalho do jeito que se esperava que ele fizesse. A caridade dos seus companheiros de trabalho nessa época, né, dentro do cristianismo, fez com que eles fossem gradativamente colocando Paulo num cantinho. Não é tirar ele do espaço, não, mas colocá-lo numa condição que fosse mais confortável para ele poder recomeçar. E ele vai recomeçar. Só que ele recomeça recebendo as pessoas que estão chegando no finalzinho lá,
que estão pedindo algum tipo de orientação. Senta junto com elas enquanto está ouvindo aqueles que às vezes não tinham nem a mesma capacidade que ele tinha, mas ele se dispõe a auxiliar na medida que fosse possível. E aí, antes da gente pegar, porque nós vamos pegar alguns fragmentos do texto do Emmanuel, a gente lembra na fala da mensagem do início que o Renato colocou. Porque lembra que começou lá mencionando da ceia com os publicanos, antes que Jesus fizesse a ceia com os discípulos. E eu lembrei, brincando, da condição que acontece frequentemente da gente alimentar, normalmente pai, mãe, vô, vó, alimenta primeiro os pequenos, os netos, e depois vai cuidar da própria alimentação, porque os pequenos precisam de mais ajuda, eles precisam de suporte. Paulo estava profundamente necessitado de afeto, de reconhecimento também, porque a gente sente falta disso, de se sentir pertencente a um determinado lugar, e na impossibilidade de ser alimentado do jeito que ele achava que era o melhor para ele, ou vamos dizer de outra forma, do jeito que ele queria, ele se dispõe a fazer o quê? Mesmo que seja assim, dar pequenas migalhas do que ele podia para aquelas pessoas que estão à volta dele. É nesse esforço de começar pequenininho, com quem está do lado, que Paulo vai inicialmente, desenvolver o seu trabalho também de evangelização íntima. Porque quando ele discute com aquelas pessoas ignorantes que às vezes chegavam na sua tenda de trabalho, com aquelas mães aflitas que chegavam pedindo ajuda e não queriam muitas vezes atrapalhar a preleção que estava acontecendo lá na frente, nesse esforço da conversa comum, ele mostrava aquilo que já estava construído nele e ajudava também as pessoas a construírem em si aquilo que era necessário. Entende como é que é um trabalho de alimentação? E por isso que eu trouxe a lembrança, da mensagem do início, porque quando a gente ajuda o outro, a gente de alguma forma cresce também. E aí, Rogéria, como é que a gente volta para esse ponto? A mensagem que nós escolhemos, que é essa reflexão em torno do brilho, a vossa luz, a mensagem especificamente, eu tenho que esquecer que está muito perto aqui o microfone, que eu vou batendo perto dele. Perdão, a gente tenta ficar do jeito certo. A referência que eles colocaram aqui nos comentários, o Evangelho de Mateus, eles recolheram, e só para lembrar, uma equipe ligada à FEB reuniu de todos os livros trazidos por Emmanuel as mensagens e organizou-as numa ordem que corresponderia à ordem que esses versículos de citação, de referência que são colocados no início de cada um deles, aparecem no texto evangélico. Essa mensagem especificamente, ela consta de um prefácio, é a introdução de um livro. E a parte interessante para a gente só conversar, é o prefácio do livro Vinha de Luz, exatamente de um desses da sequência dos que o Renato começou, porque o Renato começou com Caminho, Verdade e Vida, hoje não foi Renato. E aí, nós vamos pegar só alguns fragmentos. A menção evangélica é o capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 é o capítulo que traz o Sermão da Montanha, então a frase está no contexto do Sermão da Montanha, e é o versículo 16. E o texto, a gente sabe que teve algumas, se apropriaram às vezes de algumas traduções mais recentes, da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás nos céus. E aí a gente vai começar, antes de entrar na mensagem, pensando um pouquinho só nessa frase que Jesus colocou. Porque a sugestão dele depois de apresentar, vamos lembrar que no decorrer do Sermão da Montanha, ele está, na verdade, apresentando a proposta que ele trouxe de evangelização para o mundo daquela época. Nós gostamos de lembrar que Gandhi, quando ele lê o Sermão da Montanha, ele comenta que se perdessem todos os códigos morais da humanidade, mas se mantivesse só o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Então Jesus condensa no Sermão da Montanha tudo que era fundamental para a gente conseguir aprender, mesmo sabendo que muitas coisas a gente esqueceria ou deturparia lá para frente, mesmo sabendo que seria necessário depois um curso de aprofundamento, vamos entender assim. E nessa mensagem, o que ele está dizendo?
E vamos lembrar que ele está falando para os contemporâneos de Jesus. Jesus está falando para as pessoas que viviam junto com ele, para as pessoas que entendiam que existia um Deus único, para as pessoas que acreditavam que aquele Deus único era o Deus verdadeiro, que seria o Salvador, né? Aquele que conduziria aquele grupo para a realidade que eles esperavam. E aí nós trazemos um pouquinho para junto de nós, porque quando nós entendemos o Espiritismo como sendo o Consolador prometido por Jesus, lembrando que a ideia do Consolador é recordar aquilo que tinha sido esquecido e dizer de coisas que na época a gente não tinha maturidade para dizer, se nós estamos entendendo dessa forma, é forçoso que nós aceitemos que estamos buscando de alguma forma imitarmos o exemplo do próprio Cristo. A proposta do Espiritismo é exatamente essa. Tanto é que no capítulo 17 do Evangelho, no capítulo 6 de Perfeitos, quando fala dos bons espíritas, eles deixam bem claro que o Espiritismo bem entendido, mas principalmente bem sentido, vai fazer com que cada um de nós alcancemos a condição de homens de bem, que é, na verdade, a condição dos bons cristãos. Então, quando Jesus se propõe a conversar com aquele grupo, ensinando tudo que era necessário em termos de lei divina, para que nós saíssemos daqui melhor do que aqui chegamos, ele está falando para aqueles que aspiravam profundamente à ideia de estarem junto de Deus. Naquele grupo, você dizer que se você agisse de uma determinada forma, você alcançaria mais rapidamente essa graça de estar junto de Deus, era quase que o prêmio ou a promessa máxima que se podia fazer para um judeu. E aí, o que Jesus vai comentar é exatamente isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai. Porque quando alguém agia de uma forma tão positiva, a ponto de, através da ação dele, glorificarem a Deus, é porque ele estava agindo exatamente de acordo com o que Deus esperava que eles acabassem agindo. E aí a gente vai pensar nessa ideia, né? Porque a proposta é o brilhe a vossa luz, para que todos possam ver as suas boas ações e perceberem a presença de Deus junto de cada um de nós. Vamos entender assim. O que Emmanuel começa a falar com a gente? E aí a gente usa a mensagem dele como reflexão. Meu amigo, e aí a conversa quase que de pé de orelha. Às vezes, quando a gente tinha o trabalho de música lá no FEA, eu brincava assim, gente, vamos fingir que é atendimento fraterno. E que Emmanuel, nessa hora, está aqui do nosso lado, conversando com a gente, do tipo, sentadinho no canto, colocando a mão no nosso ombro. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual. Voltamos para o alimento mais uma vez, por isso que a gente lembrou de citar a mensagem. Cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. E isso é tão maravilhoso que a gente fica ainda mais encantado com a sabedoria divina que permite que de um único livro, um único código moral, tantas pessoas em níveis diferentes de evolução consigam encontrar as respostas que cada um deles aspiram. Do que a gente está falando? Como que a misericórdia divina é tão profunda a ponto de trazer um livro, e aí a gente está colocando, né, em forma mais ampla a Bíblia, mas o Novo Testamento, o Evangelho do Cristo, que permite com que cada um de nós, vamos olhar a quantidade imensa, né, de religiões, de matrizes cristãs que existem hoje no planeta. Cada criatura chega lá e encontra o alimento que necessita na época em que ela se encontra. Ah, Rogéria, mas tem gente que pensa tanta bobeira na hora que não consegue entender direito, né? Senão ele está entendendo direitinho aquilo que ele dá conta de entender. O problema é quando a gente entende muito mais e não faz nada com isso. Aí é que é o problema. Ou quando a gente já entende muito mais e continua agindo exatamente da mesma forma daqueles que não conseguem ter o mesmo tipo de compreensão. E aí, Emmanuel vai explicar. Porque Emmanuel é um bom professor. Ele aprendeu direitinho com Paulo. Dizem as mensagens do Chico que Paulo, ainda hoje na espiritualidade, tomou para si a missão de ajudar as grandes inteligências desvirtuadas do planeta Terra.
E dentro desse contexto, pelo tanto que lá atrás Paulo passou por dificuldades, aliás, Emmanuel passou por dificuldades, Emmanuel é um desses, que Paulo veio auxiliar nesse processo de desenvolvimento espiritual. E aí, aprendendo com o mestre, Emmanuel vai explicar direitinho o que é isso de cada um buscar o alimento que na verdade ele precisa. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. E nós nos alimentamos principalmente de emoções. A gente se alimenta da ternura do outro, mas a gente também se alimenta da irritação, da revolta do outro. Nós nos alimentamos de emoções. Agora, qual é o tipo de alimento que é mais saudável para mim nesse momento? Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Estamos aqui num determinado número e cada um de nós, mesmo no caso em que convive junto, em que está dentro da mesma estrutura familiar, temos expectativas, temos sonhos e temos necessidades diferentes. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Já viram que tem gente que parece que gosta de sofrer? E aí passa por um monte de dificuldade, tem a oportunidade de sair daquilo, mas escolhe ficar no mesmo tipo de sofrimento ainda. Porque é a necessidade de aprendizado dele daquele momento. Ele ainda não sentiu necessidade de fazer nada de diferente. Às vezes a gente vira observando pessoas em relacionamentos e a gente fala isso, né? Nossa, mas como é que a fulana não aprende? Porque passou por um monte de problema com fulano, aí larga o fulano, arrumou o ciclano e é o mesmo tipo de problema e vai repetindo o mesmo círculo vicioso. Como é que a pessoa não consegue se libertar disso? Porque ainda não entendeu a necessidade de se libertar disso. Ou então talvez a dor não tenha sido forte o suficiente para fazer com que ele quisesse mudar. E enquanto a situação está confortável para nós, em alguma medida, a gente permanece junto dela. Quando alguma coisa acontece na nossa vida para girar uma chavezinha buscando outro tipo de experiência, aí a gente começa a movimentar os esforços para fazer de diferente. Enquanto isso não acontece, a gente pode falar 1 milhão de vezes. A pessoa vai continuar agindo do mesmo jeito. E aí vira, né? Para que as coisas funcionem com equilíbrio, já que o outro não está mudando, o que é que pode ser mudado? Qual é a mudança que, na verdade, nós temos sob o nosso controle? E um controle muito limitado. Porque quando a gente acha que a nossa vida está do jeito que a gente quer, um outro modo de aprendizado chega, uma outra necessidade educativa chega e vira tudo de cabeça para baixo. Mas a única ação que eu posso controlar é a minha. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia. Muita gente passa uma existência inteira quase que construindo situações para que todos tenham pena dela. Temos os ironistas e os caçadores de gargalhada. Observamos os discutidores, estou resumindo alguns trechos. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais. O que é isso? Pessoas que gostam de ler só o mesmo tipo de livro, ou que gostam de ver sempre o mesmo tipo de filme ou o mesmo tipo de série. E normalmente conteúdos que não vão auxiliá-lo a construir uma vida saudável. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra, quem se alimente de tristeza, de insulamento, de isolamento, de prazer barato, de revoltas, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Tudo isso existe. Só que aí Emmanuel começa. E eu acho maior barato porque os espíritos mais evoluídos, né, eles têm muito essa tendência de mostrar a nossa realidade e aí eles vêm com o que o Cristo fala. Porque aí Emmanuel vira para a gente. O discípulo de Jesus, porém, e estamos entendendo que nós, se não estamos ainda, estamos nos candidatando a essa vaga. E o que ele está falando que é o discípulo de Jesus? Porque aí ele entra um parêntese, abre um parêntese aí e vai explicar. Aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Aquelas pessoas que, de verdade, já estão começando a ficar um pouquinho desconfortáveis com todas essas situações que acontecem aqui à nossa volta, mas são situações da matéria.
vamos dizer assim, aqueles que já estão buscando algo além do lugar comum, do imediato. E por que Emmanuel está dizendo isso? Porque nós temos muitos espíritas que são materialistas, que estão preocupados muito mais com a realidade, com a vida da matéria, do que com aquilo que diz respeito à construção do ser espiritual dentro de si. Nós temos da mesma forma católicos que são materialistas, evangélicos que são materialistas, criaturas das mais variadas religiões e muitas vezes atuando em posições dentro desses agrupamentos religiosos, que são posições de, vamos dizer assim, né, de liderança, de ensino, que vão teoricamente ajudar as pessoas a construir um caminho dentro daquela religião, mas que no seu íntimo ainda não sentem falta de algo superior àquilo que a matéria apresenta. E aí Emmanuel volta. O discípulo de Jesus, porém, pede a luz da sabedoria. E para que ele pede a luz da sabedoria? A fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Pede a luz da sabedoria para aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Nós não vamos, na verdade, conseguir semear o amor de Jesus. O amor de Jesus é dele. Quem está fazendo essa semeadura há muito tempo é ele. Nós temos como gradativamente desenvolvermos em nós esse sentimento, e à medida que a gente vai desenvolvendo esse sentimento, que é o amor, a gente entende que ele só existe enquanto ele se multiplica. Não tem como eu exercitar o amor a não ser espalhando o amor à minha volta. E aí, quando eu me entendo de verdade nessa condição, o que eu vou pedir a Deus? Sabedoria para eu conseguir aprender a fazer isso. Não significa que a gente vai fazer logo de cara, não. Não significa que a gente vai sair amando todo mundo logo imediatamente. Aliás, como nós mencionamos antes, na passagem do capítulo Sede Perfeitos, quando eles falam sobre o verdadeiro espírita, eles vão dizer que é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Teve uma vez que eu fui comentar isso dentro do centro e uma amiga nossa falou brincando assim: Rogério, mas a gente tem que tomar cuidado com essa frase, né? Porque eu virei e falei da seguinte forma: se esforça. Porque em momento algum, está falando do verdadeiro, não está falando dos bons espíritas, não. E a gente comentou ainda no outro estudo que a característica de bom, nesse sentido, é aquele que já conseguiu o patamar máximo de desenvolvimento dentro daquela função. Nós estamos muito longe, por exemplo, da condição de um Chico Xavier. A gente está muito longe da condição de um Kardec, de vários desse tipo aí. Mas se a gente quer de verdade se colocar na condição de espírita, por enquanto, o que eu tenho que fazer? Me esforçar para domar as minhas más inclinações. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para o outro, porque, e foi na hora que falaram que eu tinha que tomar cuidado na hora de fazer esse tipo de comentário, porque de verdade, se é o esforço, aquele meu irmão que chegou que fazia um monte de coisa errada, e agora ele está fazendo só 50% das coisas de errado que ele fazia antes, se isso aconteceu em função da mudança que ele se propôs a fazer, ele pode ser entendido como verdadeiro espírita. Mas a gente ainda acha que as pessoas que estão dentro da religião, elas têm que imediatamente alcançarem a perfeição. Não é assim. Nós não somos assim. Quantas vezes por dia a gente não fala coisas que a gente não gostaria de dizer, a gente não age de formas que a gente gostaria de agir diferente, só que na maior parte das vezes não tem nenhum dos nossos companheiros de centro vigiando a gente para falar que a gente está fazendo certo ou que a gente está fazendo errado. A nossa consciência é que vai nos cobrar isso. E aí quando Emmanuel lembra que para esses que se entendem como discípulos de Jesus, o importante é o esforço do caminho, ele está, na verdade, confirmando isso que os espíritos trouxeram através de Kardec, que é o esforço contínuo. Antes de mais nada, para que a gente possa nos vencer a cada um de nós. Ele vai continuar. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, e o que é a vida renovada em Cristo? Vamos entender de uma forma que é muito simples, tá? Tem algumas musiquinhas infantis que falam, né? Tem uma delas que é muito legal, que se chama Encontro Marcado, que eles vão trazer a ideia do culto no lar, mas fala da criança se imaginando na casa de Pedro,
entre João, Pedro, Tiago, ouvindo Jesus. E aí no momento Jesus leva essa criança para a beira do mar da Galileia, senta com ela e aí vai mostrando o entorno da situação. Dá para tentar por um minutinho imaginar que a gente está sentado no beiro da praia, lá do lago, com Jesus sentado do nosso lado, abraçado junto com a gente? E aí, como que a gente precisa estar para a gente de verdade poder fruir esse tipo de experiência? O que a gente tem que fazer, ou como que a gente deveria estar agindo, para a gente se permitir num momento de dor, imaginar que a gente está sentado do lado do Cristo e encostando a cabeça no ombro dele? Porque ele fazia isso com os discípulos que estavam junto com ele, por que ele não vai fazer isso com a gente? E aí o problema não é ele querer fazer, é a gente se permitir fazer. Mas para a gente se permitir fazer isso, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho da certeza de que, opa, peraí, eu fiz tudo que eu podia até aqui. Jesus, agora eu não estou dando conta, você pode sentar só aqui um pouquinho para eu respirar e daqui a pouco eu continuo mais um pouco? É um pouquinho disso. Porque a gente faz um pouquinho da nossa parte, ele dá um pouco daquilo que é necessário. Da mesma forma que a gente cobra da criança o exercício, mas quando chega na hora do recreio a gente provê as necessidades dela. A gente deixa ela caminhar com um pouco mais de segurança. E aí Emmanuel vai lembrar: para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, aí como ele está falando do livro Vinha de Luz, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. E qual é a proposta que ele está querendo trazer aqui? Quando a gente se dispõe a escutar aquilo que Jesus de verdade veio dizer para a gente, e quando a gente se propõe a retirar essas palavras do livro e trazer isso para a nossa vida, a gente começa a fazer esse movimento, que é o movimento de permitir que brilhe em nós a luz que existe em nós. Normalmente o caminho não é muito fácil, não. Quando a gente vê a proposta, por exemplo, de Leon Denis, que ele entregou para Ivone do Amaral Pereira, ainda nos dias mais próximos da sua juventude, numa mensagem que se chama A Grande Educadora, ele faz o tempo inteiro uma comparação com a figura daquele artista que vai lapidar a pedra bruta, que vai auxiliar aquele material ainda endurecido a revelar a beleza que existe nele. E nesse exercício de burilar, de retirar as imperfeições, ele vai fazer toda uma preleção, explicando que quem é, na verdade, a artesã nesse processo é a dor. E por isso que ela é a grande educadora. Não tem como, nesse momento da nossa existência, a gente viver de forma exatamente ou completamente tranquila, equilibrada e feliz. Porque não estamos nesse momento do exercício que nos cabe. E para isso, basta a gente olhar para o mundo à nossa volta. Quando o Bezerra de Menezes recebe na espiritualidade a notícia de que ele tinha alcançado a glória de poder ir para mundos mais elevados para continuar o seu processo educativo, ele responde para Maria e pede que, se possível, ele gostaria de ficar aqui um pouco mais de tempo. Porque na primeira vez em que esse oferecimento surge, ele fala que enquanto uma lágrima existisse, uma pessoa em dor existisse na terra do Cruzeiro, o lugar que ele escolheu trabalhar, ele não podia se permitir simplesmente largar tudo e ser feliz. Da mesma forma que quando a gente vê alguém muito amado por nós, passando por dores profundas, a gente não consegue simplesmente ignorar a existência daquela pessoa, deixar ela imersa no próprio sofrimento e eu vou tocar com a minha vida. Alguns até fazem isso. Passa alguns meses ou alguns anos, a culpa, o remorso, a dor redobrada faz com que ele tenha que refazer os caminhos. Nós provavelmente, aliás, é o que acontece, não conseguimos enxergar as criaturas do mundo aí fora nessa mesma condição de irmãos. Só que faz parte do nosso momento evolutivo aprendermos de uma vez por todas que fazemos parte de uma família universal, que somos filhos de Deus, que temos um lugar a ocupar dentro dessa estrutura toda que é muito mais ampla, que temos um Pai amorosamente justo, bom, que está sempre coordenando tudo que é necessário para que a gente possa alcançar a perfeição e a felicidade. E que essa misericórdia dele é tamanha que ele permitiu que nós fôssemos guiados e conduzidos
por um irmão nosso mais velho, extremamente competente no campo da educação, e que coloca para cada um de nós todos os exercícios que são necessários para que, trabalhando em nós as falhas que ainda trazemos, não é para castigar os erros não, mas trabalhando em nós aquilo que precisa ser trabalhado, a gente possa finalmente permitir que a nossa luz venha brilhar. É possível, é trabalhoso, mas é possível. E nós recebemos um presente gigantesco, que é a oportunidade de, nessa existência, encarnarmos com um curso de reforço profundo. Porque ultimamente eu tenho falado da doutrina enquanto um curso de reforço, exatamente para aqueles que estão correndo o risco de ser reprovados. Me perdoem, mas estamos nessa condição. Então, se temos a oportunidade de estar dentro, ou de estarmos aprendendo dentro de um conjunto de conhecimentos que mostra para a gente a realidade daquilo que a gente é, a realidade de onde a gente veio, do que nos cabe fazer aqui, de quão magnífica é a criação divina e nós fazemos parte dessa criação divina, que a gente possa de vez em quando fazer um pouquinho mais de silêncio íntimo e observar o que é que pode ser feito, o que é que eu dou conta de fazer. E quando a gente conseguir descobrir isso, que a gente peça a ajuda do Cristo, dê de verdade as mãos para eles e que a gente possa fazer a nossa parte. Porque a luz está presente em cada um de nós. A gente só precisa parar as arestas. Muito obrigada pela atenção.